Hoje eu estava praticando minha yoga. Hoje eu fiz algo diferente. Não era dia, mas eu estava com uma necessidade tão grande de praticar que eu resolvi. E foi maravilhoso. Eu me sinto mais disposto. Estava com muita dor. E até por isso eu pensei nesse tema. Trazer esse tema para a live. Trazer esse tema. Tema dor. E a primeira parte, porque é um tema que eu tenho muita coisa para falar. É um tema muito caro para mim, essa questão da dor. Em outro momento eu vou trazer exatamente por que que a dor é tão assim é, significativa na minha vida, mas não é o momento. Eu acho que eu posso trazer isso quando for mais relevante, quando a gente já tiver com pessoas ativas, vamos dizer, uma comunidade maior. Aí eu trago o porquê. O que eu quero dizer com a dor e a minha experiência de vida. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, que eu tô muito grande. Eu tô grandão. Grandão. Tô grandão, tô ocupando a tela toda. Bom, já compartilhado. Vamos começar. Na verdade, aquela não era. Bom, no primeiro. Não, vamos dizer assim. Nessa primeira live a respeito desse assunto, o dor, eu quero trazer. Não é a recomendação de hoje, mas é o que vai nortear o tema. Há vários anos atrás, vários anos mesmo, deixa eu ver, eu acho que eu tinha 17 anos. A metade da minha vida para trás, quer dizer, metade dessa vida, né? Porque eu tive várias vidas. Eu vi esse filme, Dancing in the Dark, que é um filme que ele foi. Ele é do Aronofsky, eu acho. Deixa eu ver quem que é o diretor dele. É do Lars von Trier. Eu tinha me esquecido desse fato. Mas ele tem uma das artistas assim que eu tenho mais prestígio, mais vamos dizer assim, que eu acredito que seja uma das maiores artistas do nosso último século, né? E talvez aí dos últimos 60 anos. A Björk, que é uma artista islandesa, ela começa lá na década de 80 com uma banda punk, onde era uma parada muito, assim, viajada, que ela gritava e era meio que o princípio do Screamo, né? Que é um estilo que é basicamente grito, mas na verdade é um grito cantado. E ela tinha, assim, uma jovialidade bem característica e ela sempre foi muito esquisita, né? Também falando um pouco, acaba falando um pouco sobre o vídeo passado, sobre a esquisitice. Mas ela vai tomando. Ela sai dessa banda, que eu já me esqueci o nome agora, e ela vai tomando uma personalidade própria. Até porque a Bjork ela tem uma capacidade de composição. Imagens que eu quero. Ela tem uma capacidade de composição e criação artística que é assim completamente fora do comum. É uma visão assim muito única, é uma visão que ela é sim influenciada pela Islândia, porque apesar de ser um país, quer ver? Islândia, população, vamos ver quanto está a população atual. Nós temos 400 mil pessoas.
Não, você não tá vendo aí, tipo, 4 milhões, alguma coisa do tipo, uma cidade tem 400 mil. Nós temos 400 mil pessoas aqui, ó. Tá até falando mesmo. E a Islândia, ela produz artistas incríveis, incríveis mesmo, assim, que tem uma capacidade criativa. Eles têm uma quantidade de livros publicados por habitante que é absurda. Eu acho que é coisa de 5 por habitantes. Tem outras bandas como Sigur Rós, que é uma banda assim fenomenal para mim, assim, a própria tudo na Islândia é muito bonito. É muito engraçado que na Islândia até hoje dizem que eles acreditam em elfos. E não é uma, e você fala assim, ah, não, mas né, numa Europa tão vamos dizer assim, racional, longe das crenças, a Islândia é um país que permanece num local próprio, né, numa perspectiva própria. E e ela provém desse lugar, né, da Islândia, que é esse país incrivelmente, caso alguém não conheça, vamos colocar só umas paisagens. Islândia. Tem até um filme fantástico que Heima, que é dessa banda, é um documentário do Sigur Rós, que eles fazem shows e eles apresentam em vários lugares assim muito característicos da Islândia nossa, esse documentário vale muito a pena ver. É fantástico. Você conhece a banda, você conhece um pouco da vida da Islândia, vale muito a pena. E assim, ele não foi feito há muito tempo atrás, ele acho que é de 2002, alguma coisa assim. 2007, ela é até mais recente. E assim, pensar que nesse mundo que a gente vive, né, um mundo assim, completamente fora da mentalidade que é apresentada nele, é algo fenomenal, dá vontade de morar lá. Mas não vou falar de seguroso agora. E a Islândia é esse lugar fenomenal. Fala-se muito, por exemplo, das piscinas térmicas lá, das auroras boreais, né? Porque é muito frio, ela está entre a Groenlândia e a Inglaterra ali, né? Entre o lá também tem muito vulcão. Lá tem uma pedra vulcânica que é muito conhecida para fazer instrumentos, tipo acho que é o xilofone mesmo. Só que é de pedra. O xilo é de madeira, né? Então, vamos dizer assim, você só consegue encontrar ela lá. E você tem uma pessoa que vai lá e fica testando o som de cada pedra. Depois ele leva e vai criar o instrumento. É tipo um xilofone de pedra. E, e de lá, vamos dizer assim, aí a gente tem a Björk, né, que ela começa a ficar famosa e ela participa desse filme como atriz principal. E nessa história conta-se de uma de uma de uma menina que, assim, ela não, se eu não me engano, ela é muda ou surda? Agora eu fiquei. Não. Na verdade, ela vai ficando cega. Viajei aqui agora. Ela vai ficando cega e ela não tem. Uma pessoa morre, né? A pessoa que morava com ela, e ela meio que se perde, assim, porque ela não sabe o que fazer. E a história ela vai ficando tão. Desculpa, enfiar o dedo no nariz. A história vai ficando assim, vai tomando tons muito, muito dark, assim, muito obscuros. De novo, já faz 17 anos que eu vi esse filme. Eu não vi depois, eu devia ter visto depois. Então, assim, se eu não me lembrar de alguma coisa, vocês me perdoem. Mas ela vai tomando tons, mostrando a perversidade, a maldade humana. Ela vai tomando tons assim, onde a personagem ela vai sendo abusada de muitas e muitas formas. E no decorrer do filme, ela vai meio que apresentando uma perspectiva do sofrimento e da dor
vamos dizer assim, ela toma uma atitude sobre isso que é um pouco controversa, assim. Ela é uma atitude muito que passa, talvez, não como uma aceitação, vamos dizer assim, masoquista, mas uma aceitação, vamos dizer assim, quase que com vamos dizer assim, aquele que canta estando no escuro, tanto que é o nome do filme, né? Dancing in the Dark, dançando no escuro. Então, assim, às vezes até talvez tenha uma certa similaridade à perspectiva, por exemplo, cristã, que fala, acho que tem uma passagem de Paulo, eu acho, que fala que eles cantavam estando na prisão, né, que eles, acho que era ele mais um que estava preso, então eles ficavam lá cantando e o guarda não entendia por que eles estavam ali cantando, felizes daquele jeito, se eles estavam presos e tal. E meio que nesse filme você sente um pouco disso, só que ele vai ao extremo e ela vai cada vez sendo colocada em umas situações assim que ela mesmo com esse espírito de superação, esse espírito de superação da dor, vai se tornando muito difícil. Eu não vou contar o final, até mesmo porque eu acho que eu não lembro. Não, eu lembro mais ou menos, mas não vamos falar com ele porque eu espero que vocês vejam esse filme. Mas e ela vai apresentando essa forma de se relacionar, né, faz até esse paralelo com a questão cristã, que é uma forma, como eu posso dizer, nós estamos vivendo em um mundo extremamente caótico, né, e caótico às vezes, tudo bem que a gente está tendo aí, né, vamos dizer assim, a gente tem uma guerra aí que está há tantos anos, temos várias guerras no Oriente Médio, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa guerra ela é muito mais uma guerra moral, uma guerra de ideias, do que exatamente, tirando o Rio de Janeiro, obviamente, e o Ceará. Ok, nós estamos em guerra. Não, eu vou voltar na minha ideia. Nós estamos em uma completa guerra. Só fazendo um parênteses aqui, há alguns vídeos atrás a gente falou sobre sobre uma banda, né, o Sleep Token, que fazia uma aglomeração de diferentes estilos, diferentes formas de expressão, vamos dizer assim, uma aglomeração de estética, né? A gente falou um pouquinho dele e sobre esse momento, e que era uma expressão, até mesmo na música, onde você tinha diferentes experiências vamos dizer assim, uma hora a música ela toca um rap, uma hora ela toca um rock, uma hora toca um jazz, e não é que as coisas elas passam de uma maneira sutil para outra, elas realmente são bem definidas assim. E a gente vê essa estética toda complexa e tal, mas que existem elementos separados. Não, apesar que você pode tentar entender uma harmonia, você consegue também disseminar um do outro. Agora, a estética da Björk, que é uma coisa muito própria dela e a criatividade maluca dela, ela, vamos dizer assim, ela não passa por esse local, vamos dizer, é uma coisa única em si, é uma coisa que tem uma essência própria, vamos dizer assim, por mais que você possa perceber inspirações, perceber diferentes... cadê, gente? Ela faz tanto nos shows, tem uns vídeos dela que são maravilhosos. Por mais que você possa pegar diferentes referências, eles se tornam, vamos dizer assim, fantasias Ai, gente, eu detesto esse negócio. Nossa, Deus. Eu não consigo abrir uma imagem mais, porque todo mundo quer que eu pague, quer que eu faça alguma coisa, quer que... esse mundo tá chato demais, até na internet, onde é que era permitido você existir, você ver as coisas, agora você tem que ficar pagando toda hora, você tem que ficar cadastrando. Vamos voltar para Björk, que vale muito mais a pena. Então, assim, por mais que você consiga ver diferentes elementos na estética dela,
eles se aglomeram de uma forma harmoniosa, eles se tornam coisas únicas, né? Vamos dizer assim, eles param de fazer parte somente de elementos colocados em conjunto e eles se tornam um elemento em si, uma fantasia em si, uma estética própria, né? Ela tem essa capacidade e que é fantástica. Eu sou extremamente fã das fantasias dela, as fantasias que ela usa, dos videoclipes dela que, infelizmente, a gente já não tem mais hoje em dia tanto, né? Era uma coisa que eu sempre gostei muito de ver os clipes, porque os clipes eles faziam total sentido para conhecer as bandas, para conhecer um certo espírito, porque às vezes a gente ouve assim uma música de uma banda e a imagem que o artista quer expressar é totalmente diferente assim do que a gente fica imaginando. Então, o videoclipe era uma coisa que fazia muito sentido. Eu que vivi na época da MTV, olha isso daqui. Você consegue ver, assim, isso na minha perspectiva, uma coisa assim, meio palhaço e tal, com essas dobras, assim, até pelo cabelo. Mas é um palhaço tão único, é uma coisa tão. Tem tantas nuances e tantos elementos. Aí você pode falar, talvez daqui fique um pouco fora, mas nem isso faz parte, é um mundo em si. Cada fantasia dela parece que é uma experiência própria, né? E querendo ou não, tem muito sentimento, até, vamos dizer assim, tem sentimentos positivos e sentimentos negativos na, nas criações dela, né? Vamos ver essa imagem do show aqui. Olha, os shows dela são espetáculos assim, completos. Tem de tudo. E algo extremamente. É inspirador, assim, ver tudo. Tudo que ela faz tem uma qualidade que é impossível. Fora que a voz dela e a composição musical dela é também uma outra questão assim que foge à normalidade e vamos dizer assim, tem o aspecto artístico único que eu vi uma pessoa dessa banda aqui que às vezes tinha alguma coisa que é piano. Eu acho que é assim que escreve. Como é que escreve mesmo, gente? Eu esqueci o nome dessa banda. Eu acho que é islandesa também. Young. Deixa eu ver se eu acho que. Como é que eu chamo? Vai, Spotify, acha pra mim aí. Não tá achando. Bom, eu não lembro a que hora, mas o vocal dela é maravilhoso, a voz dela é muito fantástica e é muito engraçado, porque ver a Björk cantando é algo muito engraçado. A voz dela, a boca não movimenta exatamente como a voz. Então, assim, às vezes parece que ela começa antes ou termina antes. É bem engraçado. Mas então, voltando ao assunto, voltando a essa experiência da dor e do sofrimento que essa personagem ela vai se adequando, eu acho que isso fala muito sobre nós hoje em dia e sobre como as pessoas estão, assim, extremamente, como eu posso dizer, incapazes de sofrer, incapazes de sentir dor. Eu acho que cada um de nós, hoje em dia, vive num mundo onde viver é muito mais fácil em termos das coisas, em termos assim, de qualidade de vida, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente
pode usufruir de comida, de, vamos dizer assim, questões simples como tomar um banho quente, questões de ter o nosso espaço limpo, né? E só que essas facilidades não exatamente elas estão relacionadas com a nossa felicidade, porque eu acho que aí isso é algo que pode ser muito discutido, né? Hoje eu estava até vendo um videozinho do Pondé falando sobre aquele livro do Byung-Chul Han, acho que é assim que fala, que é esse livro aqui, ó, Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, que é o coreano que foi naturalizado, não, ele foi ele estudou na Alemanha e ele escreveu A Sociedade do Cansaço, né? E ele foi perguntado se o Pondé, ele foi perguntado se ele gostava desse filme, desse livro e tudo e tal. E o cara é muito boa pinta, né? É, e ele falou que ele sim, que ele acha que as pessoas, na verdade, não conseguem compreender tão bem o livro do Byung-Han, que ele é um livro que. Eu não mostrei o livro, né? Eu tô aqui pensando e. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Olha, escrevi errado. Sociedade do Cansaço. Aqui, ele é Burnout Society, né? No original. A Sociedade do Cansaço. Eu já li esse livro, eu já li algumas coisas dele, mas esse daqui ele é bem interessante assim. O Pondé ele fala que as pessoas tendem a falar sobre esse livro mais pelas análises que são feitas dele e mais do que pessoas que de fato que leram ele, até porque ele comenta que é um livro que tem um pouco difícil de ler porque ele tem um linguajar próprio e às vezes técnico que dificulta as pessoas a entender de fato. E ficou famoso falar de, né, vamos dizer assim, quando a gente fala, com o próprio título Sociedade do Cansaço, é fácil da gente fazer uma relação com a nossa vida hoje em dia e as outras questões que ele vai falando durante o livro. Então, ele é fácil de fazer uma correlação. Mas ele sim tem certas analogias internas que você precisa ter um certo nível de conhecimento para poder fazer. Eu gostei muito quando eu li, eu achei um livro fenomenal. É um livro que é pequenininho, mas que você tem que ler aos poucos para, assim, cada capítulo você vai absorvendo ali e fazendo suas próprias correlações, até porque ele é uma espécie de terapia no sentido de você começar a se desvencilhar de certas questões que pode ser que através dele você começa a reconhecer na sua própria vida, né, certas positividades, né, ele coloca o elemento da positividade como sendo um dos maiores problemas da nossa sociedade atual, e a positividade não como o mote positivista, mas que também tem uma relação, mas o positivo no sentido de uma cobrança que nós temos, vamos dizer assim, que o mundo moderno ele nos traz, e que essa cobrança ela se torna, vamos dizer, uma cobrança vamos dizer assim, vamos dizer assim, ele fala em certo momento que antes
não fala exatamente dessa forma, mas assim, que antes éramos escravizados, agora nós nos escravizamos. Nós somos os escravos de nós mesmos por conta dessa necessidade de uma superprodutividade, a produtividade intensa e dessa aceitação de todas as coisas. Então, por exemplo, quando a gente vê, né, toda essa o pensamento woke, que agora tem que falar disso, agora tem que falar daquilo. Tudo isso é uma aceitação, uma reação positiva a tudo aquilo que vem, sem que haja uma negatividade no aspecto do pensamento, da reflexão, uma, uma negatividade até mesmo na capacidade de dizer não. É sim para tudo. Então, esse livro é muito interessante. Ele te leva a certas afirmações e talvez mudanças mesmo de perspectiva de vida. Vale muito a pena. Eu agora não estou me lembrando dos outros que eu li dele. Não lembro se foi outro ou outros, mas esse daqui eu achei fenomenal. Mas aí vamos voltar lá. Então, a gente está vivendo, né, nessa sociedade extremamente cansada, citando o nosso autor ali. Só que o fato é que tem sido muito difícil para nós convivermos com a dor. A dor, ela se tornou um desses elementos da modernidade que ela não pode existir. Talvez tirando, fazendo uma simples um disclaimer aqui, na academia pode, só na academia. A dor ela só é permitida na academia. E naquele outro lugar, só que as pessoas não falam muito sobre isso. E é outro aspecto que é importante a gente tocar também. Hoje em dia, a dor, e seja a dor física ou seja a dor psicológica, talvez espiritual, ela não pode existir. Então, as pessoas não podem ser ofendidas, elas não podem ouvir um não, elas não podem ter uma crença que essa crença cobra algo delas e diz que elas não podem fazer algo. Essa pessoa ela não pode ser tocada, essa pessoa ela não pode ser de nenhuma forma abordada sem que ela dê a mais clara e perfeita, vamos dizer assim, que ela, vamos dizer, você não me toca se eu não deixar. E se eu deixar e você me tocar de uma maneira que eu não goste, você vai preso. É quase nesse aspecto que a gente tem vivido. Isso eu falo toque na questão física, mas na questão psicológica também. É muito fácil hoje em dia da gente ver a quantidade de processos, a quantidade de problemas judiciais que a gente tem visto, de questões que na verdade são esdrúxulas, que no momento passado a gente resolvia xingando a pessoa, vá pro inferno e pronto, e acabou. E hoje em dia nós estamos muito, muito frágeis. E eu acho que quando a gente vê, por exemplo, essa forma de agir como nesse filme, claro que é uma forma da arte, né, uma forma extremamente, vamos dizer, caricata, a gente começa às vezes até questionar que nós aqui, vamos dizer assim, num ambiente seguro, eu acho que o Brasil, por mais que a gente tenha esses problemas grandes de criminalidade, a gente vive num ambiente seguro. Por exemplo, a gente não vive num ambiente onde você professar uma fé significa que você pode sofrer um atentado. E eu não estou falando de Oriente Médio, eu estou falando de Europa mesmo. Às vezes se você entrar num bairro errado e você não estiver usando, por exemplo, uma burca, você pode ser
se você for uma mulher, pode ser violentada, pode sofrer um espancamento, pode sofrer alguma coisa. O mundo de hoje ele está se tornando um mundo extremista em todas as áreas, né? Então é muito complicado a gente é, conseguir dialogar com todas essas questões que estão acontecendo e essa mentalidade da não dor, da impossibilidade de sofrer. Tudo a gente criou através de inúmeras questões culturais mesmo, de inúmeras não só questões culturais, mas de muitos avanços científicos e tecnológicos, uma sociedade onde que o hedonismo ele reina, né? Como a gente já falou, o hedonismo e também não quer dizer que é uma questão sexual, é uma questão simplesmente do prazer de todas as coisas, tudo deve refletir um prazer e mas que acabou gerando pessoas extremamente frágeis e incapazes de sofrer. Crianças hoje em dia elas não aprendem, vamos dizer assim, aquilo que deveria ser aprendido na marra. Se existe um bullying, antigamente o bullying se resolvia com a outra pessoa xingando a outra e aquilo ali às vezes até gerava amizades. Eu lembro de várias vezes assim que eu te brigava com pessoas por situações ali do que hoje a gente chamaria de bullying, mas que no final das contas eu acabava me tornando amigo da pessoa, criava-se ali um vínculo, uma história. É, Tudo isso que a gente tem hoje em dia, essas teorias todas sobre a criação e o aprendizado da criança, tem muito papo furado e muita afirmação, sem que de fato tenham o aspecto empírico bem disseminado ali. Vamos dizer assim, dissemina uma ideia, uma nova ideia, sem que essa ideia ela tenha anos aí para mostrar. Porque, por exemplo, se a gente fala dessa questão de bullying e a gente vê como as crianças têm se tornado hoje em dia extremamente frágeis, talvez essa teoria teria que ter, vamos dizer assim, pensado em diferentes aspectos antes de dizer que é isso e a consequência disso vai dar nisso. Falta-se muito estudo, vamos dizer assim, falta que o tempo passe. Então, assim, voltando para o sofrimento e a dor. Eu acho que a superação da dor e a superação do sofrimento, ela vai passar. Quer dizer, primeiramente eu acho que é até um ponto que é relevante, a gente passa, às vezes, por uma experiência que são os complexos psicológicos, né? Que geram fetiches, que geram todas essas questões que, querendo ou não, é uma espécie de contrapartida da psique. Hoje em dia, o número de pessoas que gostam de apanhar, que gostam de serem mandados, né, num ambiente ali nas quatro paredes, cresceu absurdamente e muito disso, existem estatísticas mostrando que, por exemplo, através dos vídeos que são disseminados, né, os vídeos adultos, mostram que as pessoas têm procurado mais por essas coisas mais violentas, por essas coisas mais que eles chamam de shaming, né? Eu acho que é shaming mesmo, que é quando uma pessoa fica oprimindo a outra ali no ambiente íntimo. Então, existe uma contrapartida, né, desse ambiente extremamente, é, vamos dizer, um ambiente. Opa, vou fazer besteira aqui. Ai, as costas doeram. Tô velho, muito velho. Então, onde que eu tava? Uma contrapartida do ambiente. Então, assim, vamos dizer, tem essa fuga, né? Essa fuga que é uma fuga quase que patológica, por um complexo psicológico.
Mas também existem outros tipos de fuga dessa dor, dessa afirmação social de que não pode existir dor, que aí a pessoa vai para as fantasias, né, vai para os jogos, vai para o consumo de mídias, seja lá qual for, de Netflix, né, o famoso vou ficar em casa para assistir Netflix. E todas essas coisas, elas vão, vamos dizer, colocando o indivíduo numa situação do interior, mas também não é um interior reflexivo. É um interior antissocial, propriamente antissocial e muito imaginativo e pouco, vamos dizer assim, há pouca realização de vida de fato. As pessoas realizam através do trabalho, mas as realizações de vida, que são as relações com os outros indivíduos, porque, querendo ou não, tudo que a gente faz na vida é pelo relacionamento. É impossível de nós sermos seres humanos sem o outro ser humano. Não é possível nem que você possa. Se você nunca conhecer um outro ser humano, você nunca vai conseguir dizer que você é um ser humano. Você precisa do outro para poder fazer essa afirmação. Então, cada vez mais que a gente se afasta um do outro, a gente fica criando esses traumas e complexos sociais que são extremamente danosos para a nossa sociedade. Vamos dizer assim, cada um de nós vai se tornando, né, monstros absurdos que, vamos dizer, tiram toda a confiança, tiram toda a vontade de estar próximos uns dos outros. E esse filme também toca exatamente nesse ponto da monstruosidade do ser humano, quando ele tem a possibilidade de agir e não, vamos dizer assim, e não ser culpado, ele tem uma propensão para a maldade e para a crueldade que é absurda. E fica assim retratado nesse filme de uma maneira bem. Eu lembro de quando eu vi o filme, quando eu terminei, eu fiquei parado. Eu vi com um conhecido que ele foi me apresentar ele, eu fiquei parado assim um tempão, aí refletindo. Aí eu peguei, tinha um instrumento, tinha um teclado na minha frente, eu comecei a tocar alguma coisa, mas assim, é um momento muito depressivo. Esse filme, ele choca as pessoas mesmo, tem muita gente que termina em lágrimas, porque a representação da crueldade humana e a tentativa da superação da personagem, mesmo em todas essas adversidades, é muito, muito, muito difícil. E aí, dentro desse ambiente todo, dessa dificuldade, eu me lembrei desse livro aqui que eu queria recomendar, que é O Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. O Osamu Dazai é um escritor japonês bastante famoso, assim. Esse livro, na verdade, o No Longer Human, Declínio de um Homem, eu não sei o nome japonês, ele é considerado talvez o maior livro da literatura japonesa moderna. Ele conta a história de um artista que ele é um bom vivão, basicamente isso. Né, ele vai vivendo sua vida na cidade grande, ele sai de um local tradicional assim e vai viver sua vida na cidade grande como ilustrador, e aí ele conta-se das amizades, das tretas que ele arrumava, ele gostava de bebedeira, de treta, e até o momento que ele vai lá e se mata, e né, eu não tô dando spoiler, isso já tá na descrição do filme, do filme não, do livro, e depois tem um pós que também, vamos dizer, uma fala, vamos dizer, mostrando assim o que acontece depois da história desse sujeito. Mas o que acontece? Esse livro ele foi reproduzido até em mangá, ele tem, acho que tem até um anime, na verdade, sobre ele. Tem filme. Mas o que acontece? Qual que é a intenção dessa história? Esse livro ele vai um pouquinho ao contrário daquilo que eu estou falando. Ao invés dele
ter a experiência de superação da dor e do sofrimento, ele toma, de certa forma, ele ele nega a dor e o sofrimento através dos vícios. Ele cada vez mais se entrega à bebedeira e à loucura, simplesmente porque parece, né, ao ler o livro, que ele simplesmente olha para esse mundo como assim, não, um mundo que não faz sentido. Então, se não faz sentido, eu não vou sofrer. Eu vou utilizar de tudo que eu posso, de todo o hedonismo que está à minha mão, que está à distância do meu braço, e viver. E é muito interessante porque ele vai perdendo até mesmo os sentimentos e tem uma parte do livro que mais para frente aonde ele vê uma traição da namorada dele com o melhor amigo e a reação dele é uma reação muito assim de alguém que perdeu realmente, né, como o livro descreve. Eu acho que a tradução não descreve tão bem, né? A tradução fala declínio de um homem, mas no longer rima deixando de ser homem. Ó, aí que fica estranho também traduzir não mais humano, que seria a tradução, ela faz mais sentido, porque ele reage de uma forma que é, um ser humano normal não reagiria, um ser humano dentro das suas afirmações morais e éticas comuns, né, numa suposta sociedade que existe uma ordem e uma moral, faria sentido. Ele simplesmente acha que aquilo é o que é e ele vai se entregando cada vez mais até o ponto que ele se suicida. É um livro curto, um livro pequeno, mas muito, muito interessante. Eu li um outro livro também do Osamu Dazai, quer ver? Que aí esse também tem uma, né? Como esses livros são pequenos, The Setting Sun, esse daqui. É, ele também é um outro livro que ele fala muito sobre o sofrimento. Só que nesse livro ele é mais sobre a superação e a continuidade, né? O continuar vivendo, que é mais o tema do que a gente está falando aqui, do que nesse livro, No Longer Human, que é a experiência de alguém que se entrega aos vícios. Apesar de que tem alguma questão também sobre essa entrega aos vícios nesse livro, a personagem, né, que ela é uma personagem que, vamos dizer, uma pessoa rica, uma família rica, que eles vão perdendo a riqueza e eles têm que, vamos dizer assim, vão reduzindo a um aspecto de pobreza, né? Eles têm que a mãe e a filha têm que se mudar porque o irmão, se eu não me engano, o pai morre, aí ocorrem várias questões e vamos dizer assim, a gente está falando ali do pós-guerra, pós-segunda guerra. Então é uma menina que ao invés dela se casar, dela constituir família, ela acaba tendo que cuidar da mãe, tendo que cuidar das economias da família, tendo que gerir uma perspectiva de vida completamente diferente daquilo que ela foi criada para. Então, The Setting Sun também é muito legal porque a gente pode talvez compreender certos aspectos de superação que expressos aqui, né, tanto na personagem quanto às vezes talvez de como nós reagiríamos nessas situações. Eu só não estou lembrando qual que é a tradução dele aqui. Deixa eu ver assim. Não. Osamu Dazai. É o pôr do sol mesmo? Ele coloca aqui como o pôr do sol. Olha, ele é até de antes do No Longer Human. Mas então esse livro também é muito interessante. Os dois, cada um tem uma tomada própria sobre essa relação da dor e do sofrimento na modernidade. É algo que a gente estava falando, né? Esse aspecto da modernidade que a gente tem falado nos últimos encontros aqui. E aí, só voltando assim para dialogar um pouco sobre
essa questão da dor, é, eu vejo que às vezes, assim, a dor nos ensina coisas que são coisas às vezes que a gente não aprenderia de outra forma. Eu sei que é uma fala que muitos já falaram, que muitos já pensaram e afirmam, e que hoje em dia as pessoas tendem a tentar achar respostas para ela, é, de que pode ser de outra forma, de que pode que nós podemos, talvez assim, através da experiência dos outros, através do conhecimento, superar certas questões e aprender certas coisas sem a dor, mas eu acredito que isso é algo muito complicado. Eu acredito que uma das questões do aprendizado é a vivência, e a vivência ela tem que ter né? Aí até pensando em questões neurológicas mesmo, a gente precisa da experiência, da sensação, não só a sensação física, né, dos sentidos, mas a sensação emocional, para que aquilo se fixe, se torne a memória, se torna algo, vamos dizer assim, faça uma construção neurológica mesmo, e nós possamos de fato ter aquilo interiorizado e parte do nosso ser, da nossa formação como indivíduo, uma formação concreta, né? Não simplesmente algo que eu absorvo no momento e logo se passa. E e isso eu acho que fica muito bem demonstrado nessas, nessas experiências todas que a gente tem falado sobre essa reatividade, a reatividade mesmo, né? Vamos dizer assim, a gente tem até aquele conceito de revolucionário e o conceito de reacionário, né? Que eles são relacionados, mas eles têm um quer algo novo e o outro quer voltar ao anterior, né? O revolucionário quer algo novo e ele faz isso através da revolução, que é um desmantelamento daquilo que para, é, vamos dizer assim, colocar algo novo. E o reacionário que quer desmantelar o que para retornar a um estado anterior, mais ou menos assim. Mas essas duas perspectivas são extremamente agressivas, extremamente violentas, porque as duas perspectivas elas não estão, elas, vamos dizer assim, o indivíduo ele não abre espaço para o diálogo, ele não abre espaço para a possibilidade do outro estar certo, para a possibilidade eu não sei quem estava falando hoje, outro dia. Ah, é um vídeo que eu vi de novo daquele Rick Beato, e ele estava conversando com um músico que toca bandolim. Fenomenal. O Rick Beato, eu vou até abrir aqui esse vídeo aqui, ó. É, Rick Beato, só para vocês conhecerem esse vídeo, eu acho que é o vídeo mais recente dele. Deixa eu ver aqui. É a conversa que ele teve com. Uh, deixa eu ver aqui. Cadê? Esse daqui, ó, com o Chris Style. Esse cara é até famoso porque ele fez algumas músicas que tiveram alguns filmes e tudo e tal. Alguns Sleeping Dog. E com esse cara, mas aí ele tava falando, na conversa entre eles, o Chris ele tava falando de um encontro que ele teve com um artista famoso, que ele era fã, na verdade, e que eles foram tocar junto, e eles puderam, em um certo momento, ter uma conversa assim, muito profunda sobre religião, sobre crença. O Chris teve vamos dizer assim, ele participava de uma comunidade fundamentalista cristã, e esse cara era um budista. Ele conta, né, o Chris, que eles tiveram uma conversa assim, que eram duas pessoas que pouco se conheciam daquilo que eles estavam fazendo ali,
mas que eles puderam ter uma troca e que era uma troca assim, cada indivíduo escutava o outro, buscava falar e convencer ao outro, mas eles se entregaram naquela conversa, eles entregavam assim, estavam se abrindo assim. Aquilo que era especial para eles podia ser questionado e ao mesmo tempo ele queria que o outro se tornasse aquilo que ele tinha de especial, sabe? Era uma troca extremamente profunda e sincera. E o Chris ele faz uma música contando sobre essa história desse encontro desses dois, dele e desse outro artista. E em um momento da música ele fala que como é que é? É um momento, se eu não me engano, ele fala, é porque eu não lembro a tradução exata, mas é como se ele esperasse que ele, como é que é? Se ele esperasse que ele não, é algo mais ou menos assim, que ele esperava mudar o outro quanto ele pudesse ser ele mesmo mudado, algo nesse sentido assim. Então, assim, foi uma letra que até o Rick ele para pensar um pouco sobre isso e que é uma letra que fala, desculpa que eu tô enfiando o dedo, mas é porque tem um pelinho que entrou aqui. é, e ele para pensar assim porque é muito bonito isso de você aceitar a possibilidade da mudança. Aceitar a possibilidade tudo aquilo que você crê que você tem em você, que possa ser desmantelado, quebrado, jogado feito de pedacinhos, aquilo que você tem uma convicção de tantos e tantos anos. E para ter essa capacidade, você precisa de aprender a sofrer. Você precisa de aprender a sentir a dor. Você precisa de aprender a não, vamos dizer assim, como lidar com a dor. É óbvio isso, mas como eu posso dizer isso no sentido mais real, mais profundo da coisa? Você precisa aprender como se a dor ela fizesse parte de tudo, não como a dor sendo uma experiência de momento, mas a dor como sendo vida também. A dor como sendo parte do processo. Vamos dizer, a gente ouve muitas pessoas falando isso, né? Ah, parte do processo é a dor, é o no pain, no gain, né? Essa fala estúpida, eu acho isso ridículo. Não porque que nem eu tô falando aqui, a dor faz parte, mas o No Pain No Gain, ele criou uma cultura própria, que é uma cultura estúpida, é uma cultura da bomba. Não que os fisiculturistas sejam pessoas ruins, mas a pessoa comum que usa isso, ela acaba se tornando uma pessoa completamente fora de si, porque é isso que essas químicas fazem com o corpo, né? Se você não tiver um tratamento correto, você vai só gerar pessoas extremamente agressivas e perturbadoras, assim, né? Ficam monstros musculosos que estão a todo momento aí causando confusão. Infelizmente, essa é a realidade, não tem como negar isso. Mas então, para que aconteça tudo isso, para que você possa ser capaz de você mesmo se colocar numa situação onde você vai ter, você sabe que você vai ter dificuldades, você sabe que você vai ter sofrimentos e dores, não há outra forma senão criar pequenos condicionamentos de dor. Vamos dizer assim, você quer que sua canela esteja uma canela forte, né? Você é um lutador de Muay Thai. Você vai ter que ficar batendo pedacinho de madeira, passando bambu, passando garrafa de vidro. E você vai fazendo isso aos poucos, até que você vai perdendo a sensibilidade, os seus ossos vão, né, fazendo microfissuras e aquilo ali vai se tornando um osso mais forte. Mas isso, principalmente no aspecto
psicológico, as pessoas estão evitando ao máximo, assim. A criança, né, como eu disse anteriormente, ela não passa mais pelas brigas de parquinho, ela não passa mais pelas disputas, pela competitividade na infância. Tudo é muito fácil, tudo é muito permissivo, tudo é muito de novo, é muito cheio de um hedonismo, que é um hedonismo que ele na verdade se torna fetichioso, é, ao invés de ser um hedonismo, vamos dizer assim, que, que vai na expressão do prazer como se tem de conceito, né? Vamos dizer assim, hoje em dia as pessoas não fumam, não bebem, não usam drogas, não fazem nada, mas tudo ao mesmo tempo causa prazer, causa liberação hormonal no cérebro, né? De hormônio de prazer, tudo é o aplicativo, é o jogo, é o vídeo ali, né? O vídeo rápido, tudo tá gerando prazer, sendo que ao mesmo tempo tudo aquilo que a gente entende como hedonismo não está de fato agindo na vida da pessoa, né? Então, até isso é confuso hoje em dia, até o prazer é confuso. O prazer ele não faz muito sentido. Mas a realidade é também que, e isso a psicologia está aí para provar. Eu estou passando a mão no meu pé aqui, tá parecendo que eu estou coçando minha bunda, olha só. é, que quando a gente condiciona o nosso imaginário e a nossa disposição na vida a essa forma vamos dizer assim, uma certa. Do não fazer de fato coisas que estão relacionadas ao prazer, vamos dizer assim, a gente faz alusões a ela, mas de fato não comete, por exemplo. Existem estudos que mostram hoje em dia que a sua relação ao ter uma experiência sexual com a pornografia e ter uma experiência sexual real, ela age no cérebro de forma diferente. Um age numa parte posterior do cérebro, o outro age numa parte mais interior. E isso tem um significado muito interessante sobre como nós temos as relações com os prazeres. É uma coisa física mesmo. E quando a gente não tem esses prazeres sendo, vamos dizer assim, realizados da maneira correta, entre aspas, né, da maneira natural, a gente acaba criando certas patologias, novas patologias talvez, psíquicas, patologias talvez até físicas mesmo, por que não? É porque aquilo ali vai estar influenciando nas suas liberações hormonais, na forma como o seu cérebro, seu sistema nervoso funciona. Então, a gente teve aí vamos dizer assim, centenas de anos, milênios, né? Vamos dizer, se a gente tem 5.000 anos de história aí só de sociedade, e fora a formação, né? 40, 50 milhões de anos, se eu não me engano, da formação do homem que a gente é hoje em dia. Ele agiu de uma forma e agora nos últimos 100 anos a gente vai tentar agir de outra forma. A gente vai tentar sanar a necessidade de relação sexual com uma coisa virtual que não faz o menor sentido assim para o cérebro. A experiência para ele, vamos dizer, a gente não teve tempo, a gente não teve milhões de anos para evoluir de uma forma onde o nosso cérebro possa adaptar a isso. E falando nesse sentido, uma questão muito específica, mas acredito que tudo aquilo que a gente tem como prazer, que tem essas liberações hormonais, estão relacionadas a isso. Então, quando a gente evita a dor, evita o sofrimento e começa a necessitar e levar as nossas experiências de vida mesmo para um lugar que não é um lugar comum, né? Que não é um lugar social. E comum eu falo assim, não só comum de que todos fazem, mas comum de estar na comunidade, da comuna, de estar em conjunto, a gente acaba, vamos dizer, nos condicionando a
um espaço que há uma vida que, querendo ou não, ela é doentia, ela é cheia de complexos, ela é cheia de estruturas, mudanças no nosso corpo, mudanças na nossa biologia, que não são mudanças genéticas, mas são mudanças, vamos dizer assim, patológicas, né? E as consequências a gente ainda não, a gente não sabe quais serão, mas a gente já está vendo as consequências sociais. E isso é tudo muito preocupante, né? Eu acho que a dor, mais uma vez, viver com dor e viver no sofrimento é algo extremamente ruim, extremamente complexo. Mas existe sim um mínimo de dor que a gente deve sustentar, talvez, no processo da vida, até para que seja mais fácil vivenciar outras questões. Você sente um pouco de dor agora, para que lá na frente você não sofra com uma dor que pode ser maior. Você não tenha um burnout, você não tenha uma reação extrema a algo que deveria ser comum. A um não que você vai ganhar ali, ou vamos dizer, você pode ser, por exemplo, você vai ser despedido de um emprego, às vezes nem por conta de uma falha ou de uma inadequação, mas porque a empresa não tem dinheiro. E aquilo ali pode te gerar toda uma questão psicológica que vai te levar a uma depressão e quem sabe a um estado até pior. Então, assim, um pouco de dor na vida é extremamente importante. E assim, e aí eu falo assim, numa coisa muito pessoal e na estrutura de vida de cada um. Eu acho que essas metodologias e tentativas de dizer aonde que isso pode ser aplicado por essas teorias comportamentais é algo que, para mim, é muito vago e muito incapaz realmente de realizar. Eu acho que a experiência de vida, a experiência própria das famílias e das estruturas mais próximas, né, mais íntimas das pessoas, é o que vai dizer como isso pode ser. Obviamente que existem casos extremos e coisas ruins, mas a nossa sociedade viveu muito bem e muito mais forte dessa forma do que cheio desse não me toque que a gente tem vivido, né? Esse cheio de tem uma frase naquele livro que o cara fala, eu esqueci qual é a expressão que ele usa, aquele livro Icabod que a gente conversou há um tempo atrás. Ele tipo é uma expressão relacionada à permissão, tipo, me dá licença, deixa eu conviver, deixa eu agir da minha forma aqui, tipo assim, não me toque, algo nesse sentido assim, e que eu acho que faz todo sentido. Bom, a gente chegou aí a uma hora, eu acho que a gente já falou bastante, se tiver alguma dúvida, alguma fala, estamos aí, sempre eu vou começar também a postar aquilo que eu falei no último vídeo lá no algumas frases que resumem os vídeos, que eu acho que tem sido uma experiência bem legal. Eu estou escrevendo elas e usando a IA para me ajudar, porque o meu português não é lá essas coisas não. E aí mas tem ficado umas frases muito legais, depois eu vou postar lá. E fica a recomendação, tanto da música, né, das composições da Björk, como o filme, o Dancing in the Dark, e os livros do Osamu Dazai, o No Longer Human, o Declínio de um Homem, e o Setting Sun, né, o Pôr do Sol, que são dois livros fundamentais assim para quem gosta de uma literatura mais existencialista, uma literatura mais eu diria, reflexiva e até mesmo robusta, porque tem muito conteúdo de vida. E, querendo ou não, sempre que vocês puderem, o Rick Beato é um cara fantástico. Quem gosta de música tem que ver. Bom, é isso. Vou ficando por aqui.
ninguém quer falar nada. Nos próximos vídeos, não vai ser o próximo vídeo que eu vou falar sobre dor, mas nas próximas partes a gente vai entrar em diferentes aspectos da experiência da dor, né? Aí eu vou trazer umas outras recomendações e umas outras perspectivas que me são muito caras, né? Então é isso. Boa noite, boa sexta-feira. Até, lembrando, segundas, quartas e sextas a gente tem live aqui. Até logo, até mais, boa noite, beijundas, nos vemos. Tchau, tchau.